número 4, versículo de número 1, que nós podemos caracterizar pelo segundo passo do ministério de Jesus aqui na terra. O segundo passo de Jesus, porque foi logo após ser batizado. Quando o tema da campanha diz que Deus vai mudar a nossa vida, que nós estamos neste propósito, não tem como não lembrar e não ter uma visão clara do dia que para nós é história, do verdadeiro dia em que nossa vida foi mudada, em que a nossa salvação foi dada de graça, foi dada por alguém que veio e se entregou voluntariamente, sem querer receber nada em troca, sem esperar nada de nós. Porque a pergunta não é como é feita aí fora. Se Deus é tão poderoso, por que é que Deus não salva todos? A pergunta não é essa. A pergunta que tem que ser feita é: Deus sendo tão poderoso, porque Deus queria salvar alguém. Glória a Deus. Assim, Ele quis salvar você. Ele Aleluia. quis salvar a sua vida. E aquele sacrifício na cruz foi por mim e foi por você. Aleluia. A Bíblia diz que o homem caiu, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos os homens já nascem a passos largos, em direção ao inferno, em direção à condenação eterna, sem misericórdia, sem chance. Pelo pecado de Adão, todos pecaram consequentemente. Essa é a trajetória do homem, em direção ao inferno. Para nós não tinha salvação, para nenhum de nós havia esperança. Não há motivo racional da sua presença aqui nessa noite. Não há um motivo notório de você estar aqui hoje. O maior motivo e a maior ênfase que se pode dizer ao Deus ter mudado a nossa vida é que quando todos nascem em passos largos em direção ao inferno, o próprio Deus envia o seu bem maior, envia o seu Filho para morrer aqui na terra, assumir essa carne pecadora, mas não assumir os nossos pecados, e morrer lá naquela cruz pendurado, como quem diz: a porta da graça está aberta, aquele que olhar para essa cruz e crer, receberá a vida eterna, receberá a alegria eterna. Aquele que olhar para essa cruz e acreditar, tem um lugar guardado comigo, esperando por ele nessa dia. Glória a Deus, aleluia. Os meus e pelos seus pecados, Jesus verdadeiramente veio para mudar a minha e a sua vida. Aleluia. Quando nós vemos que após o pecado de Adão, tantos homens de Deus se levantaram: Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, todos eles fizeram grandes obras, tiveram bons ministérios, mas nenhum teve a excelência do qual Jesus teve. Todos eles erravam. Até Jesus ser sacrificado na cruz, era apresentado um sacrifício anual pelos pecados das pessoas. Por quê? Porque o cordeiro que era apresentado não era um cordeiro como foi Jesus. Ele pagava os seus pecados momentaneamente. Um ano depois, outro cordeiro teria que ser apresentado, sem mácula, sem mancha, o mais bonito, se possível for, para ser apresentado e subir como um cheiro suave a Deus, por remissão dos pecados dos outros. Era uma prefiguração daquilo que Deus ia fazer por nós. E nós vemos que foi falado muito antes. Assim que o homem caiu, Deus fez uma promessa: da mulher, da virgem nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. É o próprio Deus falando: Jesus vai vir. O homem caiu, mas ele veio para resgatar o povo e colocar no seu devido lugar aquilo que Deus Glória a Deus. A mensagem da cruz não mexe com o teu emocional. Se a mensagem da cruz não mexe com as tuas emoções, não mexe com o seu pensamento, você ainda não compreendeu o que é a mensagem da cruz. A cruz para os cristãos, ela não é um sinônimo de choro, ela não é um sinônimo de derrota, não é tristeza. Quando você olhar para a cruz, você tem que sentir alegria, porque ela é um sinônimo de vitória. Porque pela cruz que o preço da tua alma foi totalmente pago. Essa é o acaso que você está aqui hoje. Aquela cruz de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Após tantos profetas, Deus silenciou-se
não falou mais com o povo de Israel. Foram 450 anos sem Deus dizer uma palavra ao povo, sem Deus dar uma instrução. Foi um verdadeiro silêncio de Deus. Não foram 2 meses, não foram 2 dias, foram 450 anos sem Deus dizer pode ou não pode, vai ou não vai. Para pensar o que é isso. E de repente, quando Deus começa a mudar a história da nação de Israel, surge o precursor de Cristo, João, chamado Batista. E quando ele aparece no cenário de Israel, ele aparece gritando pelos 4 cantos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu sou pequeno, mas atrás de mim vem alguém que é muito maior do que eu e vem para batizar vocês com esse Espírito Santo. Aleluia! João veio pregando o reino dos céus, veio pregando acerca de Jesus. E o primeiro passo do ministério de Jesus, quando Jesus Cristo nasce, humildemente, de uma família humilde, quando Jesus nasce, se cria e vem para o meio e começa o ministério, o primeiro passo, Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Eu particularmente sou apaixonado pela leitura do batismo de Jesus. Eu sei cada vírgula que tem nesse texto. A Bíblia diz que João batizava aproximadamente 2.000 pessoas por dia, e o povo vinha até João Batista caminhando pelas margens do Rio Jordão, e João olhava para o povo, apontava o dedo e gritava: venha cá, sua víbora. Batizava e mandava embora. E vinha outra pessoa logo depois, e João gritava: venha cá, sua cobra venenosa. Batizava e despedia a pessoa. Só que a Bíblia diz que um dia apareceu um cidadão diferente no meio daquela fila para ser batizado por João Batista. A Bíblia diz que apareceu alguém que João não apontou o dedo, João não ficou esperando. Quando João viu esse cidadão diferente aparecendo na margem do Rio Jordão, ele saiu da água para receber. Glória a Deus! E a multidão que gritava por João Batista começou a falar: João, quem é esse que você está indo receber, João? Por que você saiu da água? Quem sabe alguns gritavam: e aí, João, qual é o nome dessa cobra? Essa cobra tem veneno. Que cobra é essa, João Batista? Aí João apontou o dedo e gritou: isso não é cobra, não é víbora e nem sequer possui veneno. Quem é então, João? Ele apontou o dedo e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele está aqui nessa noite, e é para mudar a tua história, mudar a tua vida. Esse Cordeiro de Deus, aquele que João Batista viu, é o responsável pela sua presença aqui hoje, é o responsável pela mudança na tua história. Nada é fruto do acaso. O que acontece com você tem alguém cuidando, tem alguém direcionando, administrando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não bastasse isso, ele ainda vai dialogando com Jesus. Ele olha para Jesus e fala: peraí, eu que tenho que ser batizado por você, e é você que vem até mim. Aí Jesus responde para João: vamos cumprir a lei, vamos fazer desse jeito. A multidão ainda continua a perguntar, porque ninguém conhecia Jesus. Aí João fala: eu vos batizo com água para arrependimento, e esse é o que vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Oh, aleluia! Jesus vem até a água, João submerge Jesus às águas, e quando Jesus é batizado por João Batista, 3 coisas acontecem. A Bíblia diz que o céu se abre, uma voz é escutada não por um ou por 2, mas todos escutaram aquela voz que dizia: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. É o próprio Deus confirmando: é esse aí que veio por você. Glória a Deus, aleluia. É esse aí que veio pela sua vida, minha irmã, que veio pela sua vida, meu irmão. E quando todo mundo olha para o céu para ver ou escutar de quem é a voz, ao invés de ver alguém, eles se deparam com uma pomba que desce em forma corpórea do Espírito Santo e pousa sobre a cabeça de Jesus.
E Lucas escreve: Jesus foi cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Assim que Jesus foi batizado por João Batista, o texto que nós lemos aqui nessa noite, o Mateus escreve: e o Espírito, ou seja, o mesmo Espírito que pousou sobre a cabeça de Jesus, o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. É o segundo passo. Jesus está indo para ser tentado pelo diabo no deserto. Jesus foi da alegria à tristeza, da bonança à provação, da confirmação do Pai à tentação do diabo. A vida de Jesus mudou num instante. O mesmo Espírito que pousou sobre ele o conduziu a ser tentado no deserto. Porque o segundo passo de Jesus já era para começar a mudar a nossa história. Ele veio para ser tentado pelo diabo. E o Hernán Dias Lopes escreveu: todos os filhos de Deus foram tentados pelo diabo, inclusive Jesus, mas somente um não pecou, e esse um é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele nos deu vida e vida com abundância, nos deu misericórdia. Eu gostaria que você levantasse sua mão e glorificasse Ele só um instante, porque a presença de Jesus está aí. Aleluia. Jesus vai ao deserto para ser tentado, e 3 tentações foram feitas com Jesus. Jejuou 40 dias, 40 noites, e a primeira tentação, o diabo olha para Jesus, aponta a pedra e diz: transforma em pão, mata a tua necessidade. Você é Deus, mas era carne, sentia fome, sentiu sede, sentiu cansaço quando dormiu no barco. Mata a tua necessidade. Aí Jesus falou: nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus, aleluia. Toda palavra que sai da boca. Aleluia. Aleluia. Jesus veio por mim, por você. Jesus veio morrer por mim, por você, para te dar essa chance, para te dar essa oportunidade de estar aqui hoje. Aleluia. Você foi escolhido a dedo pelo próprio Deus. Para muitos que estão dizendo que você é fruto do acaso, tem pessoas que olham para a gente e falam assim: esse aí só é crente porque tudo lá fora deu errado para a vida dele. Graças a Deus que tudo deu errado, porque você está no melhor lugar que se pode estar, aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. A segunda tentação, o diabo leva Jesus até o pináculo do templo e diz: se joga, Deus vai mandar os anjos para te guardar e você não vai tropeçar em uma pedra sequer. Aí Jesus respondeu: é verdade, só que a Bíblia diz, está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Glória a Deus, aleluia. Prudente. E a última tentação é que eu quero enfatizar com os irmãos. O diabo leva Jesus até um alto monte, mostra todos os reinos da terra, porque realmente estão na nuvem. A Bíblia diz que o mundo jaz na maligno. Nós não podemos esperar alegrias, esperar nada daqui. O Paulo escreveu aos Filipenses: a nossa cidade está nos céus. Glória a onde Deus. esperamos o nosso bom Senhor. Aleluia. Não esperamos nada daqui. Glória a Deus. Ele mostrou todos os reinos para Jesus. E aqui eu quero enfatizar uma frase, meus irmãos: o diabo nunca quis que Jesus fosse até a cruz para morrer por você. Para muita gente que diz, ou para muitos hinos que é cantado, houve festa no inferno quando Jesus morreu na cruz. O inferno entrou em festa quando Jesus morreu. Interpretação errada. Verdade. Jesus nunca deu motivo para o inferno fazer festa. Glória a Deus. Pelo contrário, o inimigo das nossas almas nunca quis que Jesus fosse até a cruz. A começar por essa terceira tentação. Em parafraseando o que o diabo disse para Jesus: está vendo tudo, todos os reinos, eu te entrego todos. Você não precisa morrer por eles, você não precisa ir até a cruz. Tudo que os seus olhos veem são seus. Se prostrado me adorares. Aí Jesus responde: aparta-te de mim, Satanás, porque escrito está: só ao Senhor teu Deus adorarás, e somente Glória a Ele Deus, aleluia.
Em outras palavras, eu vim para fazer a vontade do Pai, e eu vou até a cruz pela vida dessa igreja, eu vou até a cruz pela vida dos meus, eu vou até a cruz por aqueles que outra vez, Jesus reuniu os seus discípulos e perguntou assim, o que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí eles vieram com a resposta. Um dos profetas, Jeremias, João Batista, Elias, enfim. A Jesus repassa a pergunta: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Glória a Deus. Aí o Pedro responde: tu és o Cristo, Aleluia. o Filho do Deus vivo, aquele que desceu do céu para morrer pelo seu povo. Glória a Deus. Jesus respondeu para Pedro: isso não veio de você. Ou seja, você não era capaz de falar isso, Pedro. Isso foi o Pai quem te revelou. Glória a Deus. Sabe por quê? Instantes depois, Jesus fala que precisa morrer, que precisa ir até a cruz. É necessário que eu morra, e ao terceiro dia ressuscitarei. Aí o mesmo Pedro abriu a boca e disse: mestre, tem pena de ti, tem dó de ti. Você não precisa ir até aquela cruz, você não precisa morrer naquela cruz. Ou seja, mestre, esse povo não te merece. Esse povo não merece o teu sacrifício, não merece a tua dor, não merece o teu sangue, não merece o teu corpo. E a verdade, nós não merecemos isso. Aí Jesus olhou para Pedro e falou: aparta-te de mim, Satanás. Você não conhece meus planos. Eu vou até a cruz. Glória a Deus. Eu até aqui, eu vou consumar. Aleluia. O diabo nunca quis que Jesus fosse até a cruz. E a última tentação, quando Jesus está pendurado no alto da cruz, com os braços abertos, alguém lá de baixo grita para Jesus: se tu és mesmo filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti e a todos os outros. Ou seja, se afirme que é o Filho de Deus, desce dessa cruz, não consuma o ato. Jesus nunca precisou se autoafirmar. Isso é algo do ser humano. Nós que precisamos todos os dias batalhar e lutar para se autoafirmar, porque se nós somos bem um dia e mal no outro, nós não vamos nos firmar. Jesus nunca precisou se firmar. Glória a Deus. Permaneceu naquela cruz, não desceu de lá. E se Jesus tivesse descido daquela cruz, nós desceríamos imediatamente para o inferno. Mas Jesus permaneceu na cruz, pendurado, com os braços abertos. Aleluia. Glória a Deus. E para encerrar, para consumar o ato, ainda com os braços abertos, nós somos inteligentes. Ele estava pendurado, a cabeça inclinada, e ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. No original, Jesus falou assim: tetelestai, ou seja, está totalmente pago, está totalmente consumado. Aquilo que eu vim fazer, eu já fiz. O meu sangue é derramado, não é em vão, é derramado pelas almas que eu hei de salvar, pelas almas que vão para o céu. Quando Jesus morre com os braços abertos na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Ou seja, nós temos livre acesso à presença do Pai, e Ele está aqui hoje. Se achegue no Santo dos Santos, no santuário do Altíssimo. Ele não é por você. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória! Foi na cruz que Ele mudou a sua vida. Foi na cruz que Ele mudou a sua vida. Aleluia! Para você ter ideia do que é esse véu do templo se rasgar de alto a baixo, a história diz que era necessário os 22 cavalos de cada lado para abrir as cortinas, para o sacerdote entrar lá e apresentar apenas o sacrifício. Jesus morreu na cruz, a Bíblia é clara, o véu se rasgou de alto a baixo.
Não tem outra explicação. O próprio Deus, quando seu filho morreu na cruz, se levantou, pegou aquele véu com as suas mãos e rasgou de alto a baixo. Aleluia. Sabe o que é isso aqui, irmão? Quando você quer se apresentar diante de um famoso, diante de alguém que você admira, quando você quer apertar a mão de um jogador de futebol, de uma atriz de televisão, você tem que quebrar a barreira, você tem que furar o bloqueio, você tem que se esforçar para poder chegar perto dessa pessoa. Agora Deus, sendo todo poderoso, Deus quebrou qualquer barreira para os pecadores se chegarem perto dele. A barreira está quebrada. Não importa como você entrou aqui hoje, não importa o que o inimigo soprou nos seus ouvidos, não importa a acusação que tem feito a você, a barreira está quebrada e os pecadores se achegam a Deus e Ele muda a história de todos eles e você vai falar. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. A religião é o homem correndo em busca de Deus, mas o Evangelho é Deus. Glória a Deus! Aleluia! É isso que nós vemos. Quem éramos nós? Nós nunca vamos saber aquilo que nós merecemos de verdade. Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu não para receber o que nós merecemos, mas para receber o que nós não merecemos. Você que é salvo nunca vai saber o que ele merecia. Nós merecíamos a dor do inferno, mas Deus nos escolheu para a abundância da salvação. Aleluia! Aleluia! Não importa o que aconteça com você, todas as coisas contribuem para o bem. Aleluia! E para o progresso do Evangelho. Sabe quem disse isso? Foi o apóstolo Paulo. Ele chegou em Roma com as mãos algemadas, falando assim: fica tranquilo, não importa, não importa como eu estou chegando aqui, não importa se minhas mãos estão algemadas, não importa o que eu passei por todas as cidades. E ele escreveu aos Romanos: todas as coisas que aconteceram comigo contribuíram para o progresso do Evangelho. Glória a Deus, aleluia! Não importa a aflição e a dor que você passa, elas contribuem para o progresso do Evangelho. Eu creio. A tempestade que sobreveio sobre o barco onde Jesus estava, ela veio sobre o barco onde Jesus estava. Antes Jesus falou assim: vamos passar por outra margem. Ou seja, eles estão obedecendo a ordem de Jesus. Quando eles começam a viagem, estava tudo calmo, não tinha tempestade. No meio da viagem, sobreveio uma tempestade. E eles ficaram sem entender. Por isso a pergunta: Jesus, não importa que a gente está perecendo? É uma pergunta que é uma censura, é uma crítica. Não importa. Você não está se importando que a gente está aqui sofrendo? A gente está viajando aqui por sua causa. Todas as coisas contribuem para o progresso do Evangelho. Aleluia! Quando Paulo escreveu isso, que todas as coisas que aconteceram com ele contribuem para o progresso do Evangelho, aí a gente vai se perguntar: e aí, Paulo, o que aconteceu com você, Paulo? Estava descansando? Estava de férias? Estava passando o fim de semana em Orlando? O que aconteceu com você, Paulo, que contribuiu para o progresso do Evangelho? Tenho certeza que o Paulo responderia exatamente o que aconteceu com ele. Eu fui perseguido em Damasco, fui rejeitado em Tarso, aleluia. Eu fui abandonado pelo povo de Listra, e eu fui lá fazer a vontade de Deus. Mas isso contribui para o progresso do Evangelho. Aleluia! Eu fui entrar na Macedônia por ordem de Deus, e de lá eles me expulsaram, me trancaram, me chicotearam e me jogaram numa cadeia ensanguentado. Mas isso contribui para o progresso do Evangelho. Aleluia! E o que mais, Paulo, que aconteceu? Não é possível que não aconteceu nada de bom com Paulo. Paulo continuaria dizendo: com certeza, eu fui expulso de Tessalônica, fui enxotado de Bereia. E olha que Paulo foi a Bereia para ensinar a palavra de Deus. Eu fui pregar em Atenas e fui chamado de tagarela.
que eu falei demais, que eu preguei mais que 3 horas, mas isso contribuiu para o progresso. Aleluia. Todas as coisas contribuem para o progresso do Evangelho. Não importa o que esteja acontecendo com você, lembre-se que o sacrifício da cruz já pagou todo o preço que você está passando aí. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus.